Vencemos! Vencemos! Eu sei que o jogo não valia nada, não. Em termos de tabela do campeonato, já que o Bahia venceu, mas eu sou romântico incorrigível, comemoro qualquer vitória. Mas valeu vencer o último jogo do ano, porque dá uma esperança de um ano melhor no ano que vem. Mas é claro que eu sei que vai depender do Vasco no mercado, de elenco que vai ser formado em 2025. Mas vamos falar dessa vitória de hoje, a última do ano, após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão! Boa noite para todo mundo. E foi ótimo vencer o último jogo do ano. O Vasco venceu o Cuiabá lá no Arena Pantanal por 2-1. Poderia ter sido de 3. Deu uma pena de ver o gol do Paulinho anulado por tudo que ele sofreu esse ano. Uma lesão grave no joelho, rompeu o joelho, ficou 8 meses sem poder jogar, né? E uma lesão grave dessa, sempre há uma insegurança, se vai voltar jogando o futebol que atuava antes da lesão. Isso tudo é é complicado, né? Tem que ter um psicológico muito forte, tanto ele quanto o Jair voltou antes, Jair voltando de alto nível, inclusive nos 2 últimos jogos, já como titular. E o Paulinho, por tudo que ele passou esse ano, seria uma alegria, né? Seria uma redenção, né? Por tudo que ele passou esse ano. Mas a arbitragem anulou o gol. Aliás, é preciso ser taxativo, a FIFA vinha, a CBF, do que vai ser detectado impedimento. Um é o ombro, outro é o pé. Daqui a pouco vai vir alguém dizendo que o Braulio, do jogador, estava adiantado em relação ao último defensor, e ele está impedido. Hoje, o lance do Paulinho, especificamente, não foi nem o ombro, foi o pé. Outros lances que falam que é o ombro, é preciso ser mais taxativo, até para o árbitro ter segurança e marcar aquela infração ou não. Bom, foi um jogo que o Vasco teve controle o tempo todo da partida, né? Dominou, teve mais posse de bola, abriu o placar em um excelente lançamento do Felipe Coutinho, que o Fomita cruzou de primeira e o Vaiat também chutou de primeira, fazendo um golaço. E o esquema 4-4-2, quando o Rafael Paiva montou o esquema de 3 atacantes, ainda com o DVD e o Alisson, deu um caldo, porque eles eram realmente pontas, atacantes de lado, atacantes de velocidade. Só que os dois, o Vasco teve um ano esse ano de azar, de perdendo peças importantes por lesão grave no joelho. Foi o Jair, depois foi o Paulinho, já no Brasileiro o Alisson e o DVD. Então, quando perdeu esses jogadores, era por Paiva readaptar a forma do time de jogar. Isto não aconteceu. Além de porque sem pontas de ofício, aquele esquema de 3 zagueiros, prejudicava muito tanto o Felipe Coutinho quanto o Dimitri Payet, até porque eles são jogadores de idade avançada. O Felipe Coutinho tem 32, o Payet tem 37, 38 anos de idade. Os dois já caminhando para o fim da carreira, e eles não têm mais aquele físico de garoto, e eles eram obrigados a voltar a marcar até a área do Vasco,
sacrificava eles, e era um esquema que não dava, vamos dizer, segurança para eles mostrarem todas as virtudes que eles têm. Porque para isso acontecer, precisa de ter atrás volantes, marcadores que dêem a liberdade a eles, que eles não precisem voltar tanto para marcar. E a melhora do Felipe Coutinho quanto ao Atlético Mineiro, e hoje foi muito devido a isso, já que tinha 3 volantes atrás, com o Jair tendo um pouquinho mais de liberdade para avançar, e ele pôde desenvolver, e eles não ficaram restritos a um lado, né? Eles tinham liberdade, o Felipe Coutinho não tinha liberdade para cair para a esquerda, para a direita, para o meio, e aí ele brilhou, fazendo um ótimo lançamento do primeiro gol, sempre armando jogadas de perigo, e o Paé também. Olha, eu, Thiago Totti, se eu pudesse, eu gostaria de continuar com os dois, até porque em Campeonato Brasileiro, por exemplo, você precisa ter banco, você precisa ter peças que mantenham o padrão do time jogar. E o único que mantinha um nível é justamente esse. Saindo Coutinho, entrando Paé, saindo Paé, entrando Coutinho, mantinha um nível e o respeito dos adversários, sabem que com eles, se desligarem, eles resolvem. Ou deixam o Vaete na cara do gol. Hoje falando, o Vaete é um cara que merece um comentário, porque durante essa queda de produção com o Rafael Paiva, naquele empate contra o Atlético Goianiense, que foi realmente um vacilo, aquele empate contra o Atlético Goianiense, foi que, se tivesse vencido, talvez a gente teria ainda uma chance de uma pré-Libertadores, mas, desculpem, mas é um cara que falavam que ele tinha que perder vaga no time, sendo que a bola não chegava nele. O Aécio é aquele cara que puramente finalizador. Não adianta fazer um esquema que obrigue a ele voltar a pedir jogo e ele arme a jogada, que ele não é um cara desse tipo de recurso. Eu lembro naquele time de 97, eu não era jornalista ainda, estava no primeiro ou segundo ano, segundo grau, não lembro, e ainda ouvia bem a rádio, sem aparelho, né? Eu fui fazer implante coclear na pandemia, mas o Antônio Lopes dizendo que ele era elogiado, não lembro qual era o programa esportivo, eu não lembro se era o Giro Esportivo da Tupi, não lembro qual era, ou na Rádio Globo, no falecido Gilson, ele sendo elogiado, ele falando que não tinha segredo, o segredo era explorar as qualidades, as características de cada um do elenco. Não adiantava forçar o jogador fora da característica dele, que ele não vai, por mais que ele queira, ele não vai produzir. E o Vaete é a mesma coisa. Não peça para ele sair jogando, aliás, a maioria dos centroavantes puramente finalizadores é essa. Acho que a única exceção mesmo é o Romário. O Romário é um jogador completo, que ele só não foi completo por preguiça. Um exemplo disso é o gol do Bebeto nas oitavas de final da Copa de 94 contra os Estados Unidos, que o Romário foi até o meio de campo, saiu driblando, que ele viu pela frente, viu o Bebeto meio posicionado, tocou para o Maninho fez o gol. Mas fora isso, fora ele, a maioria dos centroavantes são puramente finalizadores. Cano, no Fluminense, é um cara que chuta de primeira. Fora ali, ele não produz muita coisa.
Se mandar ele sair da área de produção, o Maete também. Então, para ele dar certo, ele fazer o que sabe de melhor, ou seja, gol, a bola tem que chegar nele. E acabou aquela falácia, né, que ele só funciona de cabeça. O gol contra o Atlético Mineiro, os 2 gols hoje foram de pé. Então, um cara que precisa de um campo que, aliás, um time inteiro trabalhe para ele, jogue para ele. Ou seja, a bola tem que chegar nele. Se não chegar, fica difícil. E a bola, e nos últimos jogos com o Rafael Paiva, ou mesmo contra o Atlético Goianiense, a bola não estava chegando. Aí é burrice achar que ele vai sair da área e driblar, igual dar uma de Maradona na Copa de 86, driblar meio time, driblar o goleiro e fazer gol. Isso não vai acontecer com o Maete. E estou curioso como que será o Vasco da janela agora de janeiro. É preciso, já que vai ser uma janela de recursos limitados, o período já tem, inclusive, montado o terreno para se preparar a torcida para isso, recursos limitados. Acertem um alvo. Que o scout, inclusive veio um recentemente, que é amigo do Felipe, que trabalhou com o Felipe no Bangu, acerte no alvo. Acerte vindo uns jogadores, pode ser sem a 0800, por exemplo, pode dizer, já que o Igor Jesus no Botafogo pagou nada por ele, pode ser custos, e o acho no jogador, sem custos, e agregue ao time. Estou muito curioso para ver como será isso. E olha, muito cuidado com esses... Agora, onda de especulação, vai ser um festival. Teve olha, não sei quem foi a pessoa, mas vi rolando na internet aí, dizendo que o tal grego vai pagar todos os pepinos do Vasco à vista. Olha, não por nada não atacando ninguém, mas acreditar nisso, eu acho que é até melhor acreditar em Papai Noel. Porque só a dívida do Vasco é 1.400.000.000. Mas pagando 700 milhões por 70% da SAF, mais do que a CAP quer. Bom, mas cada um com as suas fontes aí, mas olha, eu acho bem difícil. Aliás, nem rolou proposta ainda. Tá? Nem rolou proposta ainda. Eu estou curioso, inclusive, quando chegar a fase de propostas, né? Acabar essa fase inicial, que os interessados estão lendo as condições do Vasco, a situação do Vasco, e o Vasco lendo a situação dos respectivos interessados, rolar a proposta oficial. Bom, o que a gente vê, quanto ao Atlético Mineiro, os italianos estiveram aqui, estão falando aí que o grego vai vir. É muito possível que depois venham os americanos e os árabes, que mostram que o período não está dando preferência para ninguém. E quando rolar mesmo a proposta, é que eu quero ver se o período vai dar preferência para B. Eu acho ideal era, se os 4 mandarem proposta oficial, que ele leve ao conselho e os conselheiros elejam quem eles acham que é a proposta melhor.
Mas estou muito curioso como será isso. Agora a gente vai debruçar sobre o mercado da bola, vai ter muito abafa. E quando tiver notícia, a gente vai trazer. A gente vai apurar, o trabalho é a apuração, procurando empresário, procurando os próprios envolvidos e as nossas fontes, como será. Mas quando for notícia mesmo, não for. O passarinho lá me contou. Ou um caça-clique aqui não rola. Eu poderia usar o caça-clique para monetizar, mas eu sou romântico e incorrigível. Eu não vou jogar o que eu... Meu juramento, quando eu me formei, no lixo. Tem muita gente aí jogando juramento no lixo. Mas estou curioso, muito curioso como será esse mercado do Vasco nessa janela de janeiro, que é a maior, tem que ser certeira. E ainda mais vamos aguardar como será agora essa janela. E deve marcar uma coletiva que será como se fosse que eles vão dar um balanço geral, até que o Marcelo Santana falou que depois teria uma coletiva, que eles falariam mais na janela do meio do ano, guardaremos a comunicação do Vasco nos falar sobre isso, e imagino aí como será. Então é isso, galera, até o Vasco, mas eu acho que agora será menos vídeos, né? Mas, inclusive na última coletiva, após aquela vergonha contra na vitória contra o Atlético Mineiro, me perguntaram sobre canais no Telegram e no WhatsApp. Eu devo fazer agora nas férias esses canais, mas deve ser, aqui é Vasco Velocidade, aqui é Vasco Fórmula 1 e automobilismo, e nos grupos e no WhatsApp, no Telegram, devem ser separados. Um do Vasco, outro de automobilismo, para ficar melhor. Mas aqui no YouTube continuará os dois. Vai ter menos vídeos, vai ter, quando for notícia reais, a gente vai divulgar aqui. E também não deixaremos nosso bate-papo, editoriais. E, então é isso, galera. Até amanhã com bate-papo, que não deve rolar notícia amanhã de negociação, já que o time inteiro agora está de férias. Mas deve ter bate-papo, mas se tiver notícia a gente vai divulgar aqui. E boa noite com o resumo da segunda-feira do Vasco. Até mais.